É interessante que essa semana um amigo meu que é pastor vai pregar uma série em João, e ele mandou aquele texto, não sei se vocês se lembram, no finalzinho do Evangelho de João, quando Jesus está para ser crucificado, a Bíblia diz que ele ora pelos discípulos e ele sopra o Espírito sobre os discípulos. E aí meu amigo falou, como é que você entende esse soprar? Porque os discípulos iriam receber o Espírito após a ascensão de Cristo, ou seja, 40 dias depois. E aí eu falei para ele, eu entendo que aquilo ali era uma antecipação, era uma promessa do derramamento que viria. Jesus dizendo, vocês já vão começar a receber o Espírito, mas vocês vão receber ainda muito mais, há muito mais. A gente meio que se acostuma com essa ideia de, eu sou templo do Espírito, e a gente não pensa o privilégio que nós temos. Meus irmãos, nem Moisés, nem Elias, nem Jeremias, nem Daniel, ninguém no Antigo Testamento, nem Ruth, nem Esther, nem Débora, nenhum homem, nenhuma mulher no Antigo Testamento, por mais usado por Deus, foi a habitação do Espírito Santo de Deus. Eles receberam a unção, a capacitação, a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus disse que uma das razões que João Batista era o maior dos profetas, mas o menor do reino dos céus, é porque João Batista viu Jesus, ou seja, nenhum outro profeta viu, mas ao mesmo tempo nenhum deles recebeu a habitação do Espírito. E aí ele diz, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, porque nós temos o Espírito dado em porções, o Espírito dado em partes, em porções de fé a todos nós. E aí Paulo está dizendo, o que a carne morreu, o que a carne fez morrer, o que a carne foi incapaz de obedecer, agora o Espírito Santo nos capacita a viver e a viver para Deus. E aí na semana passada, nós falamos do grande privilégio que nós recebemos, que é sermos adotados na família de Deus. Deus demonstrou o seu amor quando Ele nos envia o seu Filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Escritura, mas acima de tudo, quando Ele, através do seu Filho e do seu Espírito, nos adota na sua família. E aí Paulo diz que nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E aí ele termina com uma frase, eu não sei se você se lembra, meio dúbia, meio paradoxal, porque ele diz, quando nós vamos participar dos seus sofrimentos, e assim nós participaremos também da sua glória. E aí, eu sempre falo, a gente quer ser herdeiro das coisas boas, das coisas ruins a gente não quer. E a triste verdade, meus irmãos, e a gente sabe disso na prática, é que você é herdeiro do patrimônio que sobra e das dívidas que aparecem, né, Paty? A gente é herdeiro das duas coisas. Não adianta você falar, não, eu quero só herdeiro do dinheiro que vem, se tem dívida eu tiro meu nome. Não funciona assim. E Paulo está dizendo o seguinte, se Deus não poupou o próprio Filho e propôs para ele uma caminhada que envolvia um sofrimento para depois haver glória, por que para nós só haveria glória e não sofrimento? Se nós somos herdeiros com Cristo, nós vamos participar de tudo que Ele participou. Se Jesus teve que sofrer, por que eu e você vamos ser poupados de sofrimento? Só que Paulo vai começar a dizer, agora ele vai trabalhar nos versículos, pode passar um, Mateus, para mim, nessa mensagem de hoje que fala sobre sofrimento e glória, nós vamos falar dos versículos 18 até o 25, Paulo vai trabalhar essa ideia do que significa o sofrimento para quem tem o Espírito, e já fica um spoiler, um resumo. O sofrimento para quem tem o Espírito não é um sofrimento igual para qualquer um, é uma caminhada diferente, é uma jornada diferente, aquilo que o Espírito faz. E aí Paulo está dizendo, o Espírito está o tempo inteiro, dizendo para nós que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos à família de Deus. Nós temos essa certeza interior, esse testemunho interno, de que nós somos parte da família de Deus. E Paulo meio que está dizendo o seguinte, a gente só consegue passar pelo sofrimento, meus irmãos, e Paulo sabia o que era sofrer, Paulo era PhD em sofrimento. Não é que ele falava de um trono, porque hoje, fala de apóstolo, e os apóstolos modernos, eles meio que vivem uma vida de luxo, a maioria. E aí, é honrado em tudo quanto é lugar, é conferência, é jatinho, é isso. Tem um pregador que fala que apóstolo bom é apóstolo morto, ou seja, os bons mesmo são aqueles que já morreram há muito tempo, Mas assim, muita gente acha que o apóstolo é o dono da igreja.
E Paulo era o apóstolo que sofreu, e todos eles. Tem um livro famoso na história da igreja chamado O Livro dos Mártires, e começa com a história da morte dos apóstolos. Um foi esquartejado, o outro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi arrastado por uma biga de cavalo, não sei por quantos quilômetros, o outro foi comido por cachorros. E a história dos 12 apóstolos é essa. O final deles, o único que não sofreu martírio foi João, que morreu velho, mas foi exilado, foi perseguido, foi uma série de coisas. Todos os outros morreram de forma trágica. Comidos por leões, devorados por feras. E a gente fica num evangelho gourmet, Nutella. Eu não gosto de falar Nutella como coisa ruim, porque Nutella é uma coisa muito boa. Mas esse evangelho gourmet, e a gente acha que Jesus, se a gente caminhar com Jesus, a gente não vai sofrer, a gente não vai passar. E Paulo vai trabalhar a ideia de como o Espírito, a glorificação e o sofrimento estão conectados na vida daqueles que são filhos de Deus. Então a gente vai trabalhar essa perspectiva de eternidade. Eu convido você a ler Romanos 8, do 18 ao 25 comigo. Vamos ler juntos? Pode passar, por favor, Mateus. Diz assim, Romanos 8, 18. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A primeira coisa que a gente vai ver aqui, está aí para vocês também, a vida cristã deve ser vivida com uma perspectiva de eternidade. E a primeira pergunta que fica é, vale a pena? Vale a pena viver para Jesus? Vale a pena entregar tudo para Jesus? Vale a pena você assinar? E é interessante, né, porque eu já falei isso e sempre falo. Eu aprendi isso com o Dr. Pete Sanches, um professor querido que eu tive há 20 anos atrás. Que a caminhada com Deus, você não sabe o que vai acontecer. Você não tem como ler o que vai acontecer. Você assina um contrato em branco. E à medida que você vai vivendo, as cláusulas vão sendo preenchidas, mas já está assinado, não tem como voltar atrás. Jesus disse isso de outra forma, aquele que lança a mão no arado, não olhe para trás. Não dá para voltar mais. Quem caminha com Deus, quem é inserido na família de Deus, não dá para pedir desfiliação. Eu quero ser desfiliado dessa família, não tem como. E a grande pergunta de Paulo é, vale a pena essa jornada? E a resposta é, claro que sim. Ele diz, os sofrimentos do presente não podem se comparar àquilo que nos é proposto. Paulo está dizendo, se a gente tiver os olhos na recompensa, a gente vai perceber que tudo isso aqui não é tanto sofrimento. Porque a alegria que nos aguarda, a esperança que nos aguarda, aquilo que nos aguarda é muito maior. Não significa que é fácil, meu irmão. Mas quando a gente coloca os olhos na eternidade, quando a gente ajusta a lente na perspectiva correta, é suportável. Dá para a gente aguentar, dá para a gente viver. Paulo fala isso de outra forma, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18, ele diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos. Meus irmãos, leve e momentâneo, Paulo está falando de apedrejamento, de naufrágio, de tortura, de ser perseguido, de ter que sair de cidade, de ter que sair de lugares. Isso que ele chama de leve e momentâneo. Alguém aqui já foi apedrejado? Alguém aqui já teve que sair correndo de uma cidade porque estava sendo perseguido pela população da cidade? Alguém aqui já sofreu 2 naufrágios? Alguém aqui já passou por tortura?
Paulo que passou tudo isso dizendo, tudo isso, meus irmãos, é leve e momentâneo. Agora vamos falar a verdade. Ou Paulo gosta de sofrer, ou a recompensa que nos aguarda é muito grande. É muito grande. É muito grande. Quando a gente sabe o que nos aguarda, a gente olha para o presente, a gente fala, tudo isso aqui nem se compara. Dói, é difícil, a gente sofre, tem dia que parece que a gente não vai aguentar. Não estou dizendo que a gente não sofre, a gente sofre. Mas a gente consegue passar pela prova, como diz a Cassiane, cantando louvor. Porque a gente tem a perspectiva da eternidade daquilo que nos aguarda. A gente consegue olhar e falar, cara, isso aqui é tão pequeno diante daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus tem guardado para mim, daquilo que Deus tem guardado para o seu povo, daquilo que Deus tem guardado para nós. E aí todo sofrimento, tem a música, né, do meu querido amigo Marcos Almeida que diz, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Nos dias mais doídos eu canto isso para mim, eu digo, toda dor é por enquanto. Vai chegar um dia que não mais dor, não mais noite, não mais medo, não mais violência, não mais injustiça, não mais nada ruim. Nós seremos libertos dessa dor. Então o nosso sofrimento, de certa forma, ele aponta que nós estamos no caminho certo. Paulo está dizendo, se a gente está sofrendo é porque a gente está no caminho bom, a gente está no caminho certo. Jesus disse isso, né? Meus irmãos, meus discípulos, se eu fui perseguido, vocês que estão no meu nome também serão perseguidos. A gente tem que começar a se preocupar, meus irmãos. Olha que loucura que é a perspectiva eterna. Se a gente não estiver sendo perseguido, se a gente não estiver sofrendo. Se ninguém estiver se incomodando com a sua vida cristã, alguma coisa está errada. Se você fala, não, todo mundo aceita de boa, alguma coisa está errada. Porque o sofrimento faz parte da vida cristã. Eu nunca me esqueço quando a gente ficou grávido do Nicolas. Quase fiquei meio brincadeira. A Andressa chegou, lá no comecinho da gravidez, ela chegou, a gente teve uma perda, né? Antes do Nicolas, a gente teve uma perda. E na primeira perda, na primeira gestação, nas primeiras semanas, a Andressa não passou mal de jeito nenhum. Ficou ótima. E aí na segunda gestação, a gestação do Nicolas, ela passou muito mal. Os 4 primeiros meses, ela passou muito, muito, muito mal. Aí a médica que foi fazer o ultrassom, falou para a Andressa assim, olha, não é uma regra assim, que toda gestação saudável, a mãe tem que passar mal, mas existe um consenso médico que toda gestação que a mãe passa muito mal é porque é uma gestação saudável. Aquilo mudou a cabeça da Andressa, ela passava mal e pensava, graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Ela aguentava aquele enjoo, não conseguia comer quase nada, porque ela pensava, pelo menos o meu filho está bem. É isso que acontece com a gente, meus irmãos. Paulo está dizendo, se a gente está sofrendo, a gente está tendo o privilégio de experimentar o que Cristo experimentou, a gente está no caminho certo, a gente está no evangelho certo, a gente está olhando para a recompensa certa. Aí você fala, que tipo de sofrimento? Não é que você vai sair procurando sofrimento, tá, gente? Tem uma frase por aí que diz, não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? A pessoa, tem gente que não pode ver um sofrimento que fala, vou me meter nesse sofrimento aqui para estar no caminho de Jesus. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu te garanto uma coisa, se você estiver vivendo a vida do Espírito, na mentalidade do Espírito, lembra o que ele está falando até aqui? Do jeito do Espírito, o fato de você viver na mentalidade do Espírito, do jeito de Deus, do jeito do Espírito, imitando a Cristo, o sofrimento vai vir até nós. Porque esse mundo é um mundo desconexo. Esse mundo, Paulo fala ali, é um mundo em sofrimento. É um mundo que as peças estão fora do lugar. Então, quando a gente olha do jeito de Deus, a gente sofre o que está no coração de Deus. A gente fala, esse mundo não está do jeito certo. Não é possível que seja certo a gente viver num mundo que crianças são assassinadas por injustiça. Não é possível que a gente ache certo um país que acha normal matar crianças por egoísmo de alguém. Não é possível que a gente ache certo a gente ter leis que privilegiam os poderosos enquanto os verdadeiros necessitados estão sendo injustiçados.
Quando a gente olha do jeito de Deus, o sofrimento é inevitável, porque o mundo não está do jeito de Deus, ainda. O mundo está caído, o mundo está sob o domínio do pecado. Então a gente sofre. Aí a segunda coisa que Paulo diz é do gemido da criação. E ele fala 4 coisas sobre o gemido da criação nos versículos 19, 20, 21 e 22. Ele diz, o gemido da criação é temporário, o gemido da criação é consequência do pecado, o gemido da criação é um meio para um fim, e o gemido da criação é universal. O que ele coloca é o seguinte, ele coloca uma personificação na criação, e ela está gemendo, desesperada, e ela está angustiada, aguardando um evento. E qual é esse evento? A revelação dos filhos de Deus. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Se você lê a Bíblia prestando atenção, você prestou atenção que Paulo falou 2 coisas diferentes no mesmo texto. No da semana passada, no versículo 17, ele fala, porque nós já fomos adotados como família de Deus, como filhos de Deus. E aí aqui nesse texto, nessa perícope, ele fala, porque estamos aguardando a adoção como filhos de Deus. Aí você pergunta, ou a gente já é, ou a gente está aguardando. As 2 coisas a gente não pode ser. E aí que está a questão. É exatamente isso. 2 coisas mutuamente excludentes são verdade. Nós já fomos adotados como filhos de Deus, mas nós aguardamos ainda que essa filiação se manifeste plenamente. Nós vivemos numa época que os teólogos chamam de já e ainda não. O que significa isso? O Espírito já foi derramado. Paulo chama de primeiros frutos. Nós já temos manifestações do Espírito. Você já tem direções do Espírito, você experimenta milagres, você experimenta sabedoria, você experimenta a revelação, a iluminação da palavra. Eu e você experimentamos coisas de Deus que teoricamente não eram guardadas para os nossos dias. Mas com a ascensão de Jesus, o Espírito já foi derramado sobre o povo de Jesus, sobre o povo de Deus, e a gente já vive os primeiros frutos, a antecipação. Toda vez que o Espírito se comunica conosco, toda vez que nós experimentamos sabedoria, direção, iluminação, nós estamos vivendo um pouquinho do céu, antes de chegarmos na revelação final de todas as coisas. Só que a gente sabe que isso não é tudo que tem muito mais. E esse processo vai ser completado de uma vez só. Sabe quando você vai baixar um aplicativo, ou fazer atualização? Eu não sei se o seu computador é como o meu é rebelde. Toda vez que eu preciso dele, ele começa a atualizar alguma coisa sem que eu peça. Tem a noite inteira para fazer, mas não faz de noite, faz na hora que eu vou dar aula. Aí começa, Zoom atualizar, não sei o que, Office atualizando. E é engraçado que você fica ali esperando, né, contando a barrinha lá, e aí tem uma hora, alguns aplicativos, fica travado ali, 30%, 35%, você fica lá, vai. E aí, de repente, você dá uma piscada, ele faz, e completa tudo. Com o Evangelho e com o Reino de Deus vai ser assim. A gente está aqui, loading, né, carregando. E aí tem 2 opções. Ou no dia que nós fecharmos os olhos aqui e abrimos na glória, ou seja, na nossa morte, ou se estivermos vivos no dia do retorno do Senhor, esse processo será completado de uma vez por todas. E aí, de uma vez geral, nós vamos ser glorificados. Por isso que Paulo diz que o sofrimento é até o dia da glorificação. O que é a glorificação? É o dia que nós seremos perfeitamente parecidos com Jesus. Nós seremos transformados à imagem de Jesus. Nós seremos como Ele é. Até esse dia, meus irmãos, até esse dia, a criação geme. O mundo está em dores. E Paulo diz dores de parto. As mulheres que sofreram dores de parto sabem que é isso, os homens que ficam resfriados também sabem. São dores intensas, o mundo está em dores. A criação está em dor, a criação está, Paulo diz, sofrendo, aguardando o dia. A gente canta uma música aqui, né, do pessoal lá da DAI, do Rodrigo Soeiro. Aguardo o dia em que verei Jesus. Nesse dia, meus irmãos, a criação e nós seremos libertos de toda dor. Todo sofrimento, toda incoerência vai passar. E aí nós vamos finalmente experimentar uma sensação de que o mundo está como foi criado para estar. A dor foi tirada do mundo, o sofrimento foi tirado, o pecado, a mancha foi tirada do mundo.
Esse gemido é temporário, até aquele dia. Esse gemido é consequência desse pecado. A gente sabe que não é Deus que quis, foi o pecado que entrou. E Deus está libertando o mundo do pecado. Ele já começou e ele vai terminar. Esse gemido é o que nos lembra desse fim. Então, os sofrimentos e a glória da velha criação e da nova criação estão relacionados. Ambas as coisas estão gemendo. A velha criação porque está com os dias contados e a nova criação porque já começou, mas não em plenitude. Eu até quero ler aqui um parágrafo. A glória que se aproxima é tão poderosa, a ponto de cegar, e quando ela nos alcançar, envolverá a ordem criada inteira e glorificará em conjunto conosco. Nós e a natureza chegaremos a uma realidade renovada, restaurada e redimida. Deixa eu explicar uma coisa. Isso aqui não é papo panteísta. Papo panteísta diz, eu estou falando lá de hinduísmo, aquelas religiões orientais, que nós e a natureza somos parte de Deus. Não é isso que está falando aqui. O que Paulo está dizendo não é que a natureza é parte de Deus, a árvore é Deus, a formiga é Deus, nós somos Deus, não é nada disso. Pelo contrário, Deus é completamente acima e separado de nós. Mas toda a criação, nós e as árvores, os animais, as flores, tudo, fomos contaminados pelos efeitos do pecado. E um dia nós seremos todos libertos dos efeitos do pecado. E aí o que Paulo diz é que nós temos que ter essa expectativa. A gente não pode se esquecer disso, meus irmãos. A gente tem que viver aguardando esse dia, a gente tem que viver esperando esse dia, a gente tem que viver torcendo para esse dia chegar logo. Eu tenho para mim que muitas vezes a gente não espera pela revelação de Jesus e a glorificação dos filhos de Deus, porque a gente foi ensinado errado sobre o céu e sobre a Nova Jerusalém. Aí a gente acha que vai ser um monte de nuvem, um culto eterno no meio do mato, sem nada, sem tecnologia nenhuma, aí ninguém quer esperar, ninguém quer que chegue mesmo. Você fala, deixa eu aproveitar minha tecnologia, deixa eu aproveitar minha casa, deixa eu aproveitar o lazer, porque depois vai ser um culto eterno, louvor que não acaba, na nuvem, sem celular, sem computador, sem cinema, sem nada. Então eu vou ficar aqui aproveitando meu streaming. É porque a gente tem a visão errada do que é o reino do céu. Essa é outra conversa. A gente tem que viver aguardando, sonhando, esperando, porque nós fomos criados para esse dia. E aí Paulo continua dizendo, a nossa herança é gloriosa. E qual que é essa herança gloriosa? Esse é o futuro, renovador, cheio de alegria. Então, Paulo está dizendo, vale a pena esperar, vale a pena sofrer, e ele está dizendo, até a criação está gritando, sim, vale a pena. Estamos todos em dores, todos lutando, todos sofrendo, mas vale a pena. Terceiro ponto, pode passar, por favor? Diz que essa espera é necessária. E aqui eu quero trabalhar a palavra esperança. Tem uma música muito bonita que foi composta há uns anos atrás, e ela diz assim, a espera não pode matar a esperança. Tem hora que o processo da espera mata a esperança. E quando Paulo fala de esperança, não é aquela esperança vaga, não é aquela esperança sem ser palpável, aquela coisa meio abstrata. A palavra e a ideia que Paulo usa aqui no texto é de que a esperança é uma certeza. É uma certeza. A gente tem certeza, só que a gente precisa esperar. Mas espera com certeza. A Bíblia está cheia desses exemplos, né? De pessoas que esperaram e tiveram certeza enquanto esperavam. Vocês já pararam para pensar em Noé construindo uma arca, sem que nunca tivesse chovido na terra? E ele falando, eu estou construindo porque vai chover muito, as pessoas não sabiam o que era chuva, ele tinha que explicar o que era chuva. E ele fez por anos e anos e anos, e décadas e décadas e décadas, construindo e esperando. Deus parece gostar desse processo. Quando ele nos promete algo, imagina, quando ele falou para Abraão e para Sara, vocês vão ter um filho. Demorou 25 anos, de um homem que já era velho, de uma mulher que já era velha. A espera, a esperança cristã, ela é uma certeza. Ela é uma certeza.
quando nós entendemos corretamente para onde a história está caminhando, o que Deus espera de nós, o que aconteceu, essa esperança é renovada dentro de nós. E aí a gente é fortalecido por essa espera. A gente é fortalecido por essa esperança. Então não é uma ideia vaga, é o contrário. Ela não é uma simples expectativa, ela não é um desejo incerto, ela é uma certeza, ela é uma expectativa confiante, ela é baseada nas promessas de Deus. Deus vai cumprir o que falou, Deus vai cumprir o que falou, Deus vai cumprir o que falou. Como é que a gente tem essa certeza, meus irmãos? De duas formas principais. A gente olha para o que Deus já fez. A gente olha para o que Deus já fez. Quando Israel estava esperando o seu Messias, eles cantavam sobre o que Deus tinha feito no deserto, o que Deus tinha feito no Egito, o que Deus tinha feito no exílio. E eles falavam, o Deus que fez no Egito vai fazer de novo. O Deus que fez no Egito vai fazer de novo. O Deus que fez no exílio vai fazer de novo. E Deus fez de novo. Hoje a gente olha para trás e diz, o Deus que fez no Egito vai fazer de novo. O Deus que fez no exílio babilônico vai fazer de novo. O Deus que fez em Jesus, no nascimento de Jesus, vai fazer de novo. O Deus que fez na história da igreja, levantando avivamentos, levantando visitações, levantando homens e mulheres de Deus, vai fazer de novo. Há uma história muito conhecida no meio cristão, de Billy Graham, o maior evangelista do século XX, o homem que, pelos números, pregou o evangelho para 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões que aceitaram a Cristo, que tiveram contato com o evangelho através de Billy Graham. Há uma história de que ele foi numa excursão, quando jovem, para a Inglaterra. E eles visitaram a casa de John Wesley, o grande avivalista inglês do século XVIII, fundador do movimento metodista. Uma visitação gigantesca na Inglaterra. E aí conta-se a história que em algum momento perceberam que na excursão estava faltando uma criança. E quando voltaram, aquela criança estava ajoelhada na marca dos joelhos de John Wesley no quarto, onde o joelho de Wesley tinha marcado o chão do próprio quarto. E essa criança, que era o Billy Graham, orava e dizia, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. A gente olha para a história e a gente diz, Senhor, nós temos certeza de que o Senhor fará de novo. O Senhor virá mais uma vez, o Senhor vai fazer mais uma vez. É esse tipo de esperança. E a outra coisa que a gente olha e que nos fortalece, é um mistério, eu não sei explicar. Eu sei que é, mas não sei por que é. Então a minha explicação tem um limite. É quando a gente se reúne como igreja de Jesus. Eu não sei como. Mas a gente, quando vem domingo após domingo, semana após semana, e a gente fortalece a comunhão do corpo, a gente sai renovado na certeza. Deus vai fazer de novo. E aí eu pergunto para você, quantas vezes eu e você estamos meio assim, como diz, né, meio xoxo, meio vacilante, e a gente chega meio meia boca, e só de estarmos na comunhão dos irmãos, na reunião da igreja, a gente sai com ânimo renovado, a gente sai, Deus vai fazer. Quem já experimentou isso? Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo. Por isso que não existe evangelho andar sozinho, de uma forma mística, espiritual e maravilhosa. O estar junto produz em nós a certeza de que Deus vai fazer de novo. Deus vai nos visitar. E aí Paulo diz que essa esperança, ela caminha em meio ao sofrimento. Veja, o cristianismo saudável não nega o sofrimento. Você não vai visitar uma pessoa que está sofrendo, que está doente, que está num período de luta e falar, isso aqui é besteira, pensa no que Deus tem para você. Isso não é sábio, isso não é saudável. A gente sofre, a gente chora, a gente lamenta, mas a gente tem a certeza de que esses sofrimentos são temporários. Um dia eles acabarão. Romanos 5, do 3 ao 5, Paulo escreveu assim, 3 capítulos antes desse. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Ou seja, a esperança é fruto de tribulação, que produz perseverança, ou seja,
a capacidade de permanecer, que produz um caráter aprovado, e aí, como fruto dessas três coisas, nós recebemos a esperança. E aí ele diz, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, veja, vai acontecer, o Espírito já foi derramado, você já recebeu, o sinal já foi dado, não tem como voltar atrás, não tem como desistir. E aí ele fala sobre paciência, ele diz que a espera requer paciência. E paciência é uma coisa que está cada vez mais rara nos nossos dias. A gente não tem paciência para nada. E a gente está cada vez mais treinado para ter menos paciência. A gente quer as coisas imediatamente. E Paulo diz que a paciência é uma virtude que vai se desenvolver ao longo do tempo. Principalmente, como é que Deus nos dá paciência? Através das provações. Tem uma música da Oficina G3 que começa dizendo assim, né? Peço forças, vejo lutas. Você pede paciência, Deus te dá tribulação. Você pede, Deus, eu quero ser mais paciente, eu quero aprender a paciência. Deus fala, então eu vou te mandar uns probleminhas para você aprender. Não tem jeito, essa é a universidade. O apóstolo Tiago diz lá em Tiago 5, do 7 ao 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás. A vinda do Senhor está próxima. Com Deus nada é fast food, nada é rápido, nada é imediato. Todo o processo de Deus requer espera. Eu sempre falo isso, se alguma promessa foi te dada para imediatismo, você já desconfia que não é de Deus. Você já fala, isso aqui está meio estranho. Porque tudo de Deus demora. Tudo de Deus leva tempo. Davi recebeu a promessa que ia ser rei. 20 anos depois virou rei. Moisés recebeu a promessa que ia ser libertador do povo. 40 anos precisou esperar. Neemias recebeu notícias de que Jerusalém estava destruída. Ele falou, eu tenho que ir lá. Ele esperou 4 meses para falar com o rei. É que a gente lê no versículo, parece que ele falou no dia seguinte. Esperou 4 meses. O Andy Stanley, que é um grande escritor, diz assim, entre 4 meses e 40 anos, todos nós temos que esperar pelo cumprimento da visão de Deus. Tem uma música do Crianças Diante do Trono, quem tem filho acho que já sabe, né? Ou os que eram crianças há 20 anos atrás, diz assim, né? Temos que aprender a esperar. Temos que aprender a esperar. Qual que é a característica da criança? A gente está fazendo um curso aí sobre os 2 anos de idade, que o Nicolas está. A psicóloga diz lá, criança de 2 anos não entende o conceito de espera. Não adianta você falar para ela, espera, que para ela isso não significa nada. É só um minutinho. Ela falou, pode ser 1 século, e 1 minuto para eles é igual. Quem é criança espiritual não sabe esperar. À medida que a gente se amadurece espiritualmente, a gente começa a entender. É na espera que Deus nos forja. É na espera que Deus nos molda. É na espera que Deus trabalha. Qual que é o papel do Espírito Santo na espera? Enquanto esperamos, nós temos uma certeza, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos acompanha, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo está conosco. Dando a certeza, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são filhos de Deus. E aí diz aí o último ponto, a esperança como âncora da alma. Esse é o texto de Hebreus, a gente até trabalhou ele aqui, né? Temos essa esperança, Hebreus 6,19. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e seguro. Quer dizer, olha, é um lugar onde você se agarra, é onde tem firmeza, é o que segura a nossa vida. É essa esperança do que Deus vai fazer que dá sustento para nós. Que dá sustento para nós. Temos que esperar, mas esperar confiantemente. Esperar com certeza, esperar com alegria, esperar com força.
convivendo com o corpo de Cristo, experimentando a comunhão, celebrando os dons do Espírito, com a certeza de que um dia Deus vai fazer. Pode ser que não seja no nosso tempo de vida, mas Deus vai fazer. Com a certeza que a gente fechou o olho aqui, a gente abriu lá diante do Senhor. E aí tudo está cumprido diante do Senhor. Eu quero concluir, já chamar o pessoal da banda aqui, nós vamos ter a nossa ceia. Nosso momento de ceia. E eu coloquei alguns pontos aqui para a gente refletir durante a semana. Primeiro ponto, viva com uma perspectiva eterna. Eu e você somos desafiados a viver com a perspectiva eterna. Preste atenção, o mundo inteiro, as universidades, o mercado financeiro, o mercado consumidor, tudo à nossa volta quer tirar a nossa perspectiva de eternidade. Porque quem tem perspectiva de eternidade, quem tem paciência, não compra. O mercado, o mundo não quer uma pessoa que fala, vou esperar para ver. O mundo quer gente que haja por impulso. Eu e você temos que toda hora ser treinados contra essa agenda que está o tempo inteiro do nosso lado. Para dizer, eu vou viver com a perspectiva de eternidade. Então tenha certeza, nada nesse mundo vai te ajudar nisso. Só o Evangelho de Jesus. Só a igreja bíblica saudável de Jesus vai te ajudar a viver com a perspectiva de eternidade. Isso significa, meus irmãos, que essa luta é difícil. Que essa batalha é tensa. Porque todo o resto vai estar dizendo, haja por impulso, haja por impulso, haja por impulso. Quando na verdade o Evangelho vai dizer, coloque os olhos na recompensa celestial. Segunda coisa, desenvolva paciência e perseverança. O que significa isso? Cultive a paciência. Peça a Deus oportunidade para você cultivar a paciência. Eu vivo muito isso aqui na plantação dele. Estava compartilhando com o pessoal hoje aqui no embarque, né? Tem coisa que a gente queria que acontecesse assim, né? A gente acha que vou começar uma igreja no dia seguinte, uma igreja saudável, cheia de gente, com um monte de programação. Meus irmãos, não é. É no tempo de Deus, do jeito de Deus, na agenda de Deus. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, aí vai. Quando você quer dar mais coisa, aí acontecem várias coisas, você não consegue. Mas a gente precisa cultivar a paciência, a gente precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. Para todas as coisas. A gente precisa aprender a viver no poder do Espírito de Deus. A gente é ensinado a viver na nossa força, e Deus está dizendo, aprenda a viver no poder do Espírito Santo de Deus. A gente precisa se agarrar nessa esperança como uma âncora, a gente tem que se manter firme. Nos dias atuais, o que é mais difícil para nós, o mundo hoje é um mundo de gelatina, nada é firme mais, nenhuma convicção, nenhum valor, a palavra não vale nada, nada vale, nada permanece. Os crentes são chamados a permanecer com a fé inabalável no Evangelho, e enquanto esperamos, a gente espera com alegria.